Estamos indo então hoje para a nossa terceira videoaula na nossa disciplina de literatura e outras linguagens como estratégia de letramento. A gente, nos nossos primeiros vídeos, nós vimos um pouco dos fundamentos da nossa disciplina, nós falamos sobre o conceito de letramento, o quanto ele é importante e o quanto a literatura pode contribuir para esse processo de letramento, que é um processo inesgotável. Eu acredito que vocês lembrem também que no nosso vídeo 2 nós falamos justamente, sem sabermos, fizemos uma homenagem ao nosso querido e maravilhoso Antônio Cândido, porque nós justamente refletimos sobre o texto que ele escreveu na década de 80 e que continua extremamente atual, que é aquele artigo que se intitulava O Direito à Literatura, e é muito importante que nós tenhamos esse texto, as palavras do Antônio Cândido muito claro, porque ele coloca o ensino, o aprendizado da literatura como um direito universal, porque faz parte da condição humana viver algum processo de fabulação, e a literatura é isso por excelência. Hoje nós vamos começar a entrar num conceito fundamental do próprio estudo da literatura e também da base, do fundamento desta nossa disciplina. Porque quando nós falamos em literatura e outras linguagens, nós não estamos falando em estudar essas linguagens. A literatura é também uma linguagem estética, nós não estamos falando em estudá-las separadamente. Nós não vamos ter aulas que vão tratar só de literatura e outras só de pintura, ou só de música ou cinema. Nós estamos trabalhando essa disciplina a partir de um conceito básico que está calcado numa teoria que se chama literatura comparada. E é disso que nós vamos falar hoje. A literatura comparada, ela não é um método de trabalho, ela não é um método de pesquisa literária. A literatura comparada, ela é uma abordagem. Hoje, ela é entendida como uma abordagem. Nós temos um livro que ele é bastante básico, até tenho aqui do meu lado, vou ler, se chama História da Literatura, Trajetória, Fundamentos, Problemas, do Roberto Acísero de Souza, onde ele define 3 grandes momentos da literatura comparada. O primeiro, ele não acontece no século XX, ele acontece em meados do século XIX e que vai estar colocada a literatura comparada, ou seja, essa prática comparatista, ela vai estar ligada à história da literatura. E como tal, ela vai ter uma dimensão nacionalista, porque se eu quiser comparar, eu deverei comparar a literatura nacional com uma literatura internacional. E com isso acaba havendo uma ênfase muito forte nessa questão do nacionalismo. Quando nós chegamos na primeira abordagem do que se entende por estudo comparativista. Quando nós chegamos no século XX, em 1959, René Vellec escreve um texto que foi considerado um manifesto, onde ele critica essa abordagem de cunho nacionalista, porque o que havia naquele primeiro momento era uma confrontação de produções literárias de 2 países. René Vellec, ele propõe que o estudo da literatura, ele se dê tendo como base o princípio de literariedade, onde ele entende que é preciso ler e analisar e estudar a literatura a partir de pressupostos que transcendam a questão da nação. Ele então aqui tem um conceito que eu acho bem importante, quando ele diz justamente
eu vou ler para vocês que essa primeira abordagem da literatura comparada, ele coloca como uma demarcação artificial de temas e metodologias, um conceito mecanicista de fontes e de influências, e que a solução seria estudar a literatura como um assunto distinto de todas as outras atividades e produções humanas. Que nós deveríamos encarar o problema da literariedade e da natureza da arte e da literatura. Quando nós chegamos nos anos 80, que é justamente a abordagem de literatura comparada que todos nós conhecemos, não existe uma ruptura total com o conceito do René Vellec. Mas, já nos anos 80, nós vamos ter uma leitura, uma abordagem um pouco mais voltada para os estudos culturais. Os estudos culturais como um eixo de diálogo importante, fundamental, para que nós possamos ler, estudar a literatura. Então, na década de 80, e aí nós temos um nome nacional, gaúcho, muito importante, fundamental, que é a professora Tânia Carvalhal, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi justamente responsável por trazer os estudos comparatistas para o Brasil. Já na década de 80, e essa terceira abordagem, ela justamente é resultante do propósito de reorientação radical dos conceitos, dos métodos e finalidades do comparativismo literário. Então, nessa terceira abordagem, que ela continua valendo hoje, a literatura comparada, ela deveria estar engajada no estudo comparativo do cânone e na sua reconcepção, nas leituras não canônicas do cânone, nas leituras marginais, nas leituras diferentes, especiais, novas. Aí vão entrar as teorias feministas, vão entrar as teorias pós-coloniais. Isso é a maneira de se ler e de se estudar, de se pensar literatura por um prisma comparativista, tá? Então, o que nós temos de importante dentro dessa abordagem ainda atual? Na verdade, nós temos no seu substrato dois conceitos. O primeiro de intertextualidade e o segundo de interdisciplinaridade. Aqui nós caímos na nossa aula de hoje. Esses dois conceitos, eles continuam chaves para nós fazermos uma crítica comparativista. O que seria a intertextualidade? É justamente um processo de construção textual do texto literário, estamos falando do texto literário, especificamente, mas de qualquer linguagem artística também. A intertextualidade é justamente quando nós temos o diálogo entre dois textos de um mesmo campo, dois poemas, por exemplo. Alguns que vocês irão ler agora na nossa disciplina, eles são justamente textos, poemas intertextuais. Eles praticam a intertextualidade no seu bojo à medida em que eles evocam ideias, conceitos, imagens poéticas de um outro poema. E isso não é um roubo, isso não é um plágio, isso é uma estratégia textual de construção narrativa em que eu me valho intencionalmente de outros textos já existentes. Em geral, quando eu faço uma intertextualidade e eu não cito o autor,
é porque eu estou me valendo de alguma imagem poética tão conhecida que o meu leitor irá ou deverá identificar, eu espero que ele identifique, de onde vem essa fonte, entendendo que eu estou fazendo uma referência a um determinado texto de um determinado autor. Isso é a intertextualidade. Textos em diálogo. Mas um outro conceito, sobretudo quando nós partimos dessa terceira visão dos estudos comparatistas, ele também vai considerar muito fortemente o conceito de interdisciplinaridade. A literatura comparada, ela não inventa essa prática. Essa prática, ela está presente na história da humanidade, nas suas origens. E se nós pensarmos, por exemplo, na Idade Média, nós vamos ver que Leonardo da Vinci, que é considerado o grande gênio da Idade Média, ele era um sujeito que tinha práticas intertextuais e interdisciplinares, sobretudo, constantes. Ele era um pintor, ele era um filósofo, um poeta, um cientista, um escultor, um arquiteto, e ele dialogava. Essas práticas todas, elas não aconteciam de modo isolado, pelo contrário, elas aconteciam sempre em diálogo com outras áreas, com outros campos do saber. Então, é muito importante que a gente tenha muito claro o que é a interdisciplinaridade. É a relação entre diversas áreas do conhecimento. O Roberto Cícero, nesta obra que eu citei, ele traz uma preocupação, que é uma preocupação muito pertinente, que é o de muitas vezes nós encontrarmos textos de crítica que partem de uma área que muitas vezes não é da literatura e que, sem o devido conhecimento, ela se propõe a fazer uma crítica, uma análise interdisciplinar, sem ter o devido aprofundamento na outra área. Então ele chama de um deslize para um outro campo, onde não existe de fato uma apropriação dos conceitos dos dois campos. Porque quando nós fazemos uma análise interdisciplinar, por exemplo, literatura e história, literatura e psicanálise, literatura e o feminino, considerando as teorias feministas, literatura e estudos culturais, porque como nós comentamos no início, a literatura comparada hoje, ela está fortemente atrelada aos estudos culturais, porque da mesma forma que nós comentamos no nosso outro vídeo, onde nós falávamos justamente do conceito de literatura como objeto de arte, eu acho que vocês vão lembrar que nós comentamos que a literatura, como qualquer manifestação artística, é um conceito que varia em cada lugar, em cada campo, em cada espaço cultural, em cada tempo. Ou seja, um grupo cultural ele vai entender como arte uma determinada manifestação, ao passo que o outro vai entender um outro conceito radicalmente diferente. Então, se nós entendemos a literatura como um objeto de arte, no seu estatuto de impermanência nesse sentido, nós vamos ter que entender que as práticas, elas todas também, elas têm um grau de impermanência. E essas relações com os campos, e sobretudo com os estudos culturais, ela é inevitável nesse sentido. Porque se eu estou entendendo a literatura como um objeto de arte, e essa arte ela está ligada a uma determinada prática cultural, ou seja, eu não posso dar conta de uma análise comparatista que não considere também essa dimensão dos espaços culturais e dos conceitos todos que uma determinada cultura defende ou acredita. Então, a Cícero,
lá na página 92, ele vai nos propor uma estratégia. Porque ele pergunta, como então nós vamos fazer uma prática comparativista sem correr o risco de ficarmos no superficialismo? E ele diz, devemos tomar um conjunto de conceitos comuns a uma ou mais áreas para analisar-lhes o funcionamento, verificando eventuais diferenças nas apropriações disciplinares de um mesmo conceito. Nós temos que nos valer de um conjunto de valores, de um conjunto de códigos para analisar o funcionamento, não apenas numa das áreas. Se eu estou fazendo uma relação entre literatura e história, eu preciso estar apropriada de alguns conceitos teóricos da literatura e também da história, mesmo eu sendo do campo da literatura. Então, esses dois conceitos, a intertextualidade e a interdisciplinaridade, eles são conceitos fundamentais para as práticas comparatistas. E nessa nossa disciplina, é dentro dessa abordagem comparatista que nós estaremos trabalhando literatura, música, os vários gêneros da literatura, o cinema, as artes visuais. Nunca elas serão estudadas nesta disciplina separadamente. Elas serão estudadas sempre a partir desta relação intertextual e ou interdisciplinar. Tem um crítico francês maravilhoso chamado Laurent Genis, e ele diz uma coisa muito importante quando ele analisa o papel do crítico. E ele diz que o crítico, ele não é aquele que simplesmente identifica diferenças e pontos comuns e lista essas diferenças e pontos comuns, de modo algum. Ele diz o papel do crítico hoje, na contemporaneidade, por uma abordagem comparatista, esse crítico, ele é um iluminador, ele é um desdobrador do texto. Ao crítico cabe não simplesmente identificar características, ao crítico cabe iluminar as dobras do texto, as rugas do texto. Para quê? Para lançar um olhar sobre algo que está no texto. Nós não estamos inventando, nós estamos sim percebendo e problematizando uma dimensão do texto que estava ali. E para eu conseguir perceber essa nova dimensão, com certeza eu terei que fazer uso de um processo que em algum nível será ou intertextual ou interdisciplinar. Então, a nossa aula hoje vai tratar sobretudo desses dois conceitos básicos da prática comparatista, a intertextualidade e a interdisciplinaridade. Lá no nosso módulo do Moodle, vocês estarão identificando todas as atividades que vocês terão que fazer, as leituras e também as práticas que eu e a professora Sátira Machado organizamos para vocês não apenas entenderem melhor o conceito de interdisciplinaridade e intertextualidade, mas também começarem a fazer as suas práticas intertextuais e interdisciplinares. Uma boa semana, uma boa leitura e nos encontramos ao longo da semana nas nossas práticas e nas atividades propostas para esse nosso módulo 3. Um grande abraço e até lá!